Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Você acaba de entrar em um universo onde a escuridão da vida ou há histórias que vão gelar sua espinha. Aqui, cada conto é uma jornada para o desconhecido, onde o sobrenatural e o inexplicável se encontram, e o medo se torna o protagonista. Se você é fã de suspense, mistério e histórias de terror, está no lugar certo. Prepare-se para se perder em narrativas que desafiam a realidade e mergulham nas profundezas da sua imaginação. Não deixe de curtir e seguir o Contos da Meia-Noite para ficar por dentro de novos relatos aterrorizantes. Compartilhe com seus amigos e, juntos, descubram o que se esconde nas sombras da meia-noite. Curta, compartilhe e acompanhe. O medo nunca dorme. A Cidade dos Anjos. Dizem que a cidade de Eudória é um lugar abençoado, onde os anjos caminham entre os mortais e a paz impera. Quem viaja até lá, seja por acaso ou por escolha, fala sobre sua atmosfera celestial e sobre os vultos brancos que, à noite, voam sobre as igrejas e praças. Porém, há uma advertência não escrita que acompanha qualquer menção a Eudória. Ninguém deve permanecer lá por mais de 3 dias. O quarto dia é quando o silêncio cai e as sombras dos anjos se tornam mais pesadas do que o ar. Lucas, um escritor de histórias de mistério, ouviu falar de Eudória por meio de um amigo, um velho jornalista aposentado que, em seu leito de morte, disse-lhe com um olhar vazio: "Não vá para lá, garoto. Nunca fique mais de 3 dias. Eles vêm buscar o que não está mais lá." A curiosidade de Lucas, no entanto, sempre foi mais forte que o medo. Decidiu que faria uma viagem até Eudória para ver por si mesmo. Quando chegou, a cidade parecia saída de um conto encantado. Ruas limpas, casas de pedra branca com telhados de cobre e um céu sempre claro. Os habitantes eram amáveis e sorridentes, mas havia algo indescritível no olhar deles, como se estivessem ocultando uma verdade que não queriam compartilhar. Logo, Lucas encontrou um lugar para se hospedar em uma pequena pensão perto da praça central. Ali, todos os detalhes pareciam pensados para criar um ambiente de paz. O som do vento nas árvores era suave, como se a própria cidade respirasse lentamente. Ele passou o primeiro dia explorando, fascinado pela beleza do lugar e pela sensação de que estava em um refúgio longe do mundo moderno. A cidade era conhecida por suas antigas igrejas, todas imponentes e com vitrais que representavam anjos. Eram magníficas, mas ao mesmo tempo, algo nas expressões dos anjos nos vitrais o perturbava. Seus olhos, apesar de ser feitos de vidro colorido, pareciam segui-lo por onde ele passava. Na segunda noite, Lucas decidiu caminhar até a igreja mais antiga da cidade, um edifício majestoso, construído sobre uma colina. Enquanto subia pela estrada estreita, ele viu, pela primeira vez, os anjos que tanto falavam. Flutuavam silenciosamente ao redor da igreja, suas figuras etéreas, como manchas de luz branca contra a escuridão. Eles não falavam, não se moviam com pressa, mas algo em sua presença era tão intensa que Lucas sentiu uma pressão crescente em seu peito. Ao entrar na igreja, sentiu um calafrio. O templo estava vazio, exceto pelos enormes vitrais que brilhavam com a luz da lua. Ele andou lentamente entre os bancos, admirando a arquitetura, mas uma sensação de inquietação crescia em seu interior. À medida que se aproximava do altar, ele viu uma figura de anjo em uma pintura na parede. Seus olhos, que antes pareciam fixos, agora pareciam observá-lo com mais intensidade, como se estivessem vivos. Foi então que o vento começou a soprar dentro da igreja, mesmo sem que as portas se abrissem. As velas no altar tremeluziam e um sussurro baixo, quase imperceptível, encheu o ar. Lucas se virou, sentindo uma presença mais forte. No fundo da igreja, onde antes havia apenas uma sombra, agora se erguia uma figura humana, uma mulher de cabelos longos e brancos, vestida com um manto que parecia feito de luz. Seus olhos eram profundos, mas frios, e ela olhou para Lucas com um sorriso triste. "Você tem medo do que viu?" ela perguntou, com uma voz suave, mas cortante. Lucas tentou responder, mas suas palavras falharam. Ele sentiu uma força invisível o empurrando para trás, até que tropeçou e caiu ao chão. Quando olhou para cima, a mulher já não estava mais lá.
Só restava o eco de seu sussurro. O silêncio. Vem. Na manhã seguinte, ele foi até a praça central, onde as pessoas pareciam normais, como se nada tivesse acontecido. Porém, havia algo nos olhares deles, algo que ele não podia definir. Ele sabia que não deveria estar ali, mas algo o impelia a permanecer. Ele já estava em seu terceiro dia, e ele sentia que, de alguma forma, sua própria presença na cidade estava sendo observada por forças além da compreensão humana. À medida que o sol se punha, Lucas percebeu que a cidade estava se transformando. O vento, que até então era suave, agora estava mais forte, mais angustiante. As sombras nas ruas se alongavam, como se tivessem vida própria, e os anjos que flutuavam nos céus começaram a descer, aproximando-se das pessoas. Mas eles não pareciam mais benévolos. Seus rostos, antes serenos, estavam distorcidos em expressões de dor e arrependimento. Eles se aproximavam das pessoas que passavam, tocando suas mãos com suavidade, e essas pessoas desapareciam instantaneamente, como se fossem absorvidas pela própria sombra. Lucas tentou correr, mas o vento o empurrava para trás, com força crescente. Ele sentiu que a cidade inteira estava se fechando ao seu redor. Os anjos agora com olhos vazios esperando. O sussurro estava mais forte. O silêncio vem para todos, e você é o próximo. Desesperado, ele correu em direção à saída da cidade, mas algo o deteve. A mesma mulher de cabelos brancos apareceu diante dele, mais perto do que antes. Você não pode fugir, Lucas. O que está perdido aqui não pode ser recuperado. A cidade dos anjos não recebe mais os vivos. Ele tentou gritar, mas sua voz se perdeu no vento, que agora estava um turbilhão. Ele sentiu sua própria memória se dissolver, como se as lembranças de sua vida estivessem sendo apagadas uma a uma. Quando olhou para trás, a cidade já não existia mais. Não havia mais ruas, nem prédios, nem templos. Apenas um campo vazio e desolado, onde o vento ainda uivava, carregando com ele as almas de quem ousou permanecer além do tempo. E assim, Lucas se tornou uma sombra, um eco perdido na cidade dos anjos, onde o silêncio é eterno e o esquecimento, um destino inevitável.